Só fazer uma oração aqui pelo pastor. Amém? Espírito Santo, nós queremos te pedir, Pai, pode ficar à vontade aí para soprar o teu sopro. E que nessa noite o nosso querido pastor Rezende, ele possa ajustar suas velas para pegar carona, Senhor, nessa corrente de água guiada por Ti. Que cada palavra lançada, Senhor, seja como uma flecha do valente que vai de encontro a cada coração aqui. Que haja uma explosão de graça e de amor, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra nos constranja, que o Teu amor nos constrange a ser pessoas melhores. E que cada semente lançada dê seu fruto no tempo certo, Senhor. É o que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão bem, irmãos? Vamos começar de novo. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Meus irmãos, que prazer enorme estar com vocês. Para quem não me conhece, eu acredito que muita gente. Sou pastor Rezende. Sou pastor idealizador do projeto IADA Movimento. Logo após a gente vai dar uma ideia de que é o projeto. Mas eu quero pegar carona, por favor, Jardel, Brunão, me ajudem. Eu quero pegar carona no que foi ministrado já nos nossos corações a partir de agora. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir junto comigo em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, no livro de Gênesis. No livro do Gênesis, capítulo de número 1. Veio comigo meu irmão Jardel Gonçalves, esse do teclado. Veio comigo um dos nossos filhos, Bruno Santos ali, que está entrando na bateria. E o meu filhão, Bruno Braga, que também está aqui comigo. Tá bom, irmãos? Só para vocês conhecerem os meninos. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Localize o versículo de número 26, que diz assim, ó. Olha o que diz o versículo de número 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Pode ser melhor. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa... Olha para mim, por gentileza. Se tem um livro que eu amo na Bíblia, irmãos, é o livro do Gênesis. Eu prego demais esse livro. Esse livro fala muito ao meu coração. Olha aqui o que vai acontecer. O texto está nos revelando um diálogo. O texto que nós lemos está nos revelando um diálogo. Observe comigo. Certa vez, o próprio Deus olhou para o nada e disse: haja luz, e houve. Certa vez, o próprio Deus olhou para o nada e disse: terra, produza a semente, para que da semente possa nascer a árvore. Aí a terra produziu uma semente, e através dessa semente produziu uma árvore, amém? Logo depois ele olhou para o outro lado e viu água, e ele disse: água, produza os seus seres viventes. O que é que aconteceu, irmãos? As águas se encheram de peixes, amém? Observe que Jesus começa a dar ordens. Ele dá ordem para que haja luz e houve. Ele dá ordem para que a semente possa brotar, possa nascer, e a semente obedece. Ele dá uma ordem para a água e a água obedece, amém? Só que de repente ele para de dar ordens.
Ei, irmã, de repente, ele para de dar ordens. Ele se cala para dar ordens e faz esse movimento aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Ó. Ei, vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O texto está revelando um diálogo de Deus com Ele mesmo. O peixe é fruto de uma ordem, a luz é fruto de uma ordem, mas eu e você somos fruto de um diálogo entre Deus e o próprio Deus. Sabe de uma coisa, querido? Você não está aqui em vão. Você está aqui porque um dia Deus conversou com Ele mesmo sobre você. Sabe o que é o mais lindo? É que o próprio Deus vai responder: vamos. Como é que começa tudo isso? Como é que começa? Olha aqui como é que começa, ó. Vamos, né? Vamos. Aí a Bíblia diz que ele prepara o jardim, ó. Ele prepara o jardim, e quando o jardim está preparado, ele pega o pó da terra, ó. Aí do pó da terra, ele faz uma argila e começa a amassar essa argila. Ele começa a amassar o barro e chega nesse resultado aqui, ó. É bonito, senhor, não, irmão? É bonito. Só que, segura aí. Só que o que adianta ser bonito, chegar no patamar que o próprio Deus, com suas mãos, quis que chegasse, se não serve para nada? Quer ver uma coisa? Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Oi. Foi amassado pelas próprias mãos de Deus, mas tem perna e não consegue andar. Tem braços, mas não consegue abraçar. Tem ouvidos, mas não escuta a voz do Criador. Tem boca, mas não consegue falar. O que adianta estar formado se não consegue ser direcionado para aquilo que o próprio Deus quis? Tá bonito, mas tá chato demais, porque eu fiz você, não foi para ser um boneco, eu fiz você para se relacionar comigo. Vamos resolver esse problema? A Bíblia diz que o próprio Deus vai resolver esse problema, fazendo o quê? Olha o que ele vai fazer, ó. Presta atenção no detalhe. Olha o que é que Deus vai fazer, ó, o detalhe, irmãos, ó. Olha o detalhe, ó.
Você está vendo esse espaço aqui, ó? Você está vendo essas coisas? Foi feito tudo por você e para você. Esse lugar aqui era um lugar que é feito só para mim e para você. Antes você não tinha movimento, antes você não podia abraçar, mas agora eu te dei algo que estava dentro de mim. Agora sim você pode me abraçar. Você consegue entender que para alguém soprar, a Bíblia diz que ele soprou, sim ou não? Você consegue entender para alguém soprar é preciso fazer um esforço? Puxa para dentro e depois solta. Sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está pegando algo que está dentro dele e colocando no vazio. Eu não sei se você está entendendo a mensagem até agora, querido, mas talvez você tenha chegado aqui só um boneco, sendo levado por coisas, sendo levado por movimentos. Mas eu vim trazer um sopro, alguém que vai soprar nessa noite sobre você, e você vai deixar de ser levado para ser conduzido por esse sopro. Obrigado, Bruno. Mas agora vamos começar a pregar. A Bíblia diz que o homem ele foi feito à imagem conforme a semelhança. Amém? A palavra semelhança, irmãos, no hebraico, é uma palavra conhecida como denute. Essa palavra traduzida para o português significa sangue. O que Deus está dizendo é: vamos fazer o homem à nossa imagem, com sangue puro, como o meu e o seu. Quer ver uma coisa para você entender? Antes do pecado o homem era puro, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Antes de Adão pecar, Adão era puro, sim ou não? Vocês estão aí, irmãos? Vamos lá. Adão, antes de pecar, ele era puro, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele foi feito à imagem conforme um sangue puro do próprio Deus. Eu não estou falando aqui para os teólogos, irmãos, de um semideus. Eu estou falando que Adão ele foi feito com a semelhança e com a pureza que o próprio Deus entregou para ele. Só que de repente essa pureza foi embora. Por quê? Porque o pecado entrou dentro do lugar de comunhão com Deus. E quando o pecado entra dentro do lugar de comunhão com Deus, o homem perde a pureza. E não só a pureza, ele perde também o local de intimidade com Deus. Era mais ou menos assim, ó. Antes do pecado o homem tinha um sangue puro, ele não tinha culpa nenhuma. Mas depois que o pecado adentrou o seu sangue, não tinha mais nenhuma pureza. A única coisa que ele iria merecer daqui para frente era a morte. Eu quero fazer uma tipologia bíblica aqui, e deixa eu correr porque o tempo já não espera. Eu quero fazer uma tipologia bíblica com uma doença muito conhecida do nosso tempo. Que doença é essa, pastor? É a doença chamada anemia. A anemia, para quem não sabe, irmãos, é uma doença que afeta o sangue. Amém? A anemia é uma doença que afeta o sangue. E existem 3 tipos de anemia. Talvez você tenha tido algumas delas. A primeira anemia é a anemia normal. O que é a anemia normal, pastor? A anemia normal, irmão, é aquela anemia que você nem percebe que está anêmico. Você nem sabe que foi curado. Por quê? Porque você começa a se alimentar mal, e a partir daí o seu sangue começa a ficar fraco. Como é que essa anemia pode ser curada? Essa anemia pode ser curada a partir de uma boa alimentação. Existe a segunda anemia, que é a anemia mediana. A anemia mediana, irmão, já tem alguns problemas que demonstra
que a anemia está presente no sujeito. A anemia mediana, ela dá canseira. A anemia mediana já deixa o corpo pálido. Pastor, e como é que a anemia mediana pode ser curada? A anemia mediana pode ser curada através da alimentação e medicamentos. Amém? Mas a terceira anemia é a anemia aguda. A anemia aguda é uma anemia que afeta o sangue de tal maneira que o sujeito, olha para cá por favor, que o sujeito não consegue andar mais só. Ele começa a andar bem, mas logo logo ele cai. A anemia aguda, ela te dá uma palidez que as pessoas perdem o semblante. A anemia aguda não te deixa se alimentar bem. Mas sabe qual é o detalhe da anemia aguda? É que ela não pode ser curada por alimentos, ela não pode ser curada por medicamentos. Só há uma maneira da anemia aguda ser curada. Quem quer saber, diga amém. A anemia aguda só pode ser curada através de uma transfusão de sangue. Você lembra que eu falei que Adão, depois que ele pecou, ele perdeu a pureza do seu sangue, sim ou não? Pois é, a tipologia bíblica que nós vamos pregar hoje é mais ou menos isso. O pecado te deixa um anêmico agudo, te deixa um anêmico que não consegue mais andar, que não consegue mais levantar a cabeça, que perde o semblante. Só que o detalhe dessa anemia é que ela não te cura através de qualquer alimento e nem de qualquer medicamento. Só uma maneira de você ser curado é através da transfusão de sangue. Vamos lá pelo processo. Alguém que está anêmico, irmão, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Procurar um médico, sim ou não? Alguém está anêmico, alguém anda caindo por aí, alguém não consegue ficar de pé. Sabe aquele jovem que vem para a igreja, que louva ao Senhor, que vem na frente, se ajoelha, se arrepende, mas quando chega em casa cai de novo, não consegue permanecer em pé? É mais ou menos esse. É o anêmico agudo. É aquele que até fica de pé, mas logo logo cai. Pastor, o que é que o anêmico faz para ser curado? A primeira coisa que ele faz é procurar um médico, sim ou não? Vem aqui, filho, me ajuda. Sim. Olha isso, ó. Senta nessa cadeira, por favor. Nessa. A primeira coisa que o anêmico agudo tem que fazer é entrar dentro da sala do médico, fechar a porta, ficar de frente para o médico e receber a ordem de ficar à vontade. É mais ou menos isso, ó. Ó, como é teu nome? Marcelo, eu sou médico e você pode ficar à vontade para contar tudo o que está se passando com você. Fica aí. Olha o primeiro passo. O primeiro passo é entrar dentro de uma sala toda branca, sentar de frente para alguém todo branco e contar tudo o que está acontecendo. Sabe qual é o detalhe que acontece dentro dessa sala, Marcelo? É que o médico, ele não fala muito. O médico só escuta. Porque o papel do médico aqui é dar o diagnóstico e te dar a cura.
Então fica à vontade, pode contar. Eu não sei se você está entendendo, mas nessa noite, irmãos, nós estamos dentro da sala de um médico. Mas não é qualquer médico, não. Não é qualquer um que veste uma roupa branca e pode passar um medicamento, não. É alguém que pode olhar para dentro de você e enxergar coisas que nem você mesmo consegue enxergar. Se eu fosse você, eu já começava a colocar para fora aquilo que você precisa colocar para fora diante do médico, porque esse médico, ele só vai te liberar depois da cura. Marcelo, por tudo que você está me falando, por tudo que você está me dizendo, filho, eu já sei qual é o seu diagnóstico. E eu também sei já o processo de cura que vai ser liberado sobre você. Porque o segredo para ser curado, Marcelo, é chegar à sala do médico e contar tudo e não esconder nada. Você está com anemia aguda. Alguma coisa entrou dentro de você e sujou a sua pureza. Eu vou repetir. Marcelo, seu diagnóstico é anemia aguda. Até que você estava bem, mas sem perceber você começou a se alimentar de algumas coisas que sujou aquilo que era puro dentro de você. Mas não se preocupe, porque eu tenho uma cura para isso. Olha o que o médico vai fazer, irmão, ó. Marcelo, infelizmente, o seu caso não é um caso de alimentar apenas. Não é um caso que eu te dê um medicamento e você vai para casa e fica bom, não é. O seu caso, você precisa receber algo novo. Eu vou repetir. O seu caso não é uma alimentação nova. O seu caso não é um medicamento. O seu caso é receber algo novo. Primeiro processo é entrar na sala do médico, amém? A segunda é: Marcelo, meu filho, vem cá, troca de cadeira, senta aqui. Agora você vai passar por um processo dolorido, porque a única coisa que pode te curar é a transfusão de sangue. Um dia eu estava em casa de madrugada e me deu uma curiosidade de saber por que Jesus foi morto, ou melhor dizendo, qual a causa da morte de Jesus. E eu lendo, eu estudando, eu percebi que Jesus não foi morto pelas chicotadas. Jesus não foi morto porque alguém cuspiu nele. Jesus não foi morto porque Judas traiu. Jesus não foi morto porque alguém xingava ele. Sabe por que Jesus foi morto? Porque lhe faltava sangue. Se tivéssemos que dar um atestado de óbito para Jesus, o atestado continha que ele foi morto por uma hemorragia sem controle. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos, por favor. Adão recebeu um sangue puro e o sangue foi sujo. E através desse sangue sujo não tinha mais vida. É por isso que Jesus veio e derramou todo o seu sangue. Para quê? Para transferir mais uma vez aquilo que um dia eu e você recebeu puro e sujamos. Obrigado, Jesus. Eu posso ir além aqui, irmãos. Eu não sei se você tem capacidade para entender isso, mas eu sou muito louco por Jesus. Quando eu estava preparando essa mensagem, sabe o que foi que ele me falou? Hoje já tá até chique porque tem uma cruz aqui, ó. Jesus veio e se pregou na cruz, amém? E enquanto ele estava na cruz, o seu sangue estava sendo
derramado. Agora a pergunta que eu tenho para você é: para que serve a cruz, irmãos? Qual é o poder que a cruz tem? Para que serve a cruz? A cruz só foi um objeto que colocaram Jesus pregado para que ele pudesse morrer lá. Eu olhando para a cruz, eu imagino, sabe o que? Eu entrando dentro do hospital. Sabe quando você entra para dentro do hospital? E ao lado da cama do Marcelo, ao lado da maca do Marcelo, tem algo parecido com isso do lado. Tem um pedestal do lado que só serve para uma coisa: segurar o medicamento ou o sangue que vai ser transferido para a pessoa. Sabe de uma coisa, querido? A cruz não é nada mais, nada menos que um simples pedestal que segurou um saquinho de plástico lotado de sangue, que liberava sangue para mim e para você. Se você estiver no Espírito, você vai pegar isso. Sabe por que você está aqui? Porque um dia aquela cruz foi um pedestal para que colocasse o meu Jesus, para que o seu sangue fosse derramado para curar a minha e as tuas feridas, para que curasse as minhas e as tuas. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Marcelo, vai doer. Porque para o sangue ser transferido para você, você vai ter que ser furado. Marcelo, não vai ser o medicamento que você vai tomar. Vai doer. O enfermeiro vai te furar. Mas não se preocupa não, que essa dor vai passar e ela vai gerar cura dentro de você. Não estou entendendo, pastor. Então vamos começar a aplicar, queridos. Nessa noite o meu amigo enfermeiro Espírito Santo, ele está aqui com uma agulha na mão, doido para furar alguém que está disponível para receber um sangue novo. Como assim, pastor? A dor é da renúncia, irmãos. Você tem que começar a perder algumas coisas. Não vai ser simplesmente a força, não vai ser porque ele quer, mas vai ser conforme a sua disponibilidade de perder. Será que você está disponível para receber uma furada hoje? Ai! Dói! Dói, mas cura. Ai! Eu perdi todos os meus seguidores do Instagram. E daí? Tu perdeu os seguidores, mas ganhou um sangue puro de novo. Eu perdi a oportunidade de seguir uma carreira militar porque eu desisti de um concurso que eu passei. E daí? Se você não tivesse desistido, você não estava sendo canal de bênção para alguém que precisa ouvir algo sobre Jesus. Está disponível? Meu amigo Espírito Santo está doido para te furar nessa noite. Ei, mas tem um detalhe. Se tu não der glória nesse, irmãos, eu não sei o que. Não sei não. Sabe qual é o detalhe? O detalhe, irmã, tu já percebeu que alguém que precisa de sangue, ela faz campanha nas redes sociais? Já perceberam isso, sim ou não? O cara faz o quê? Fulano de tal sofreu um acidente, ele precisa de sangue, então vá lá, doe sangue do tipo tal. Por quê?
Porque ele precisa, não é de qualquer sangue, ele precisa de um sangue. Ele precisa de um sangue compatível, cara. Mas sabe por que eu estou alegre? Sabe por que eu estou alegre? É porque nessa noite não precisa fazer campanha. Nessa noite não precisa ficar mendigando um ao outro. Sabe por quê? Porque o sangue liberado lá na cruz é um sangue universal. É um sangue que dá no branco, é um sangue que dá no preto, é um sangue que dá no baixo, é um sangue que dá no alto, é um sangue que dá no rico, é um sangue que dá no pobre, é um sangue que cura o pastor, mas que cura o obreiro, é um sangue que cura o obreiro, mas cura o tecladista, é um sangue que cura o Marcelo, mas é o sangue que cura o mendigo lá fora. O sangue dele é universal. Nessa noite você não precisa fazer campanha. Ei, esquece as campanhas, esquece aquilo que um dia disseram que você precisa fazer. A única coisa que você tem que fazer é abrir o coração, estender a mão e dizer: me fura hoje, Espírito Santo, eu quero receber o sangue novo. Eu quero ser sarado, eu quero ser curado, eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Ah, pastor, você está falando isso porque o senhor não sabe o pecado que eu cometi. E daí? Ele não veio aqui para perguntar o teu pecado e julgar você. Ele veio aqui para liberar algo novo sobre você. Ei, o sangue está aqui. Agora é só você estender a mão e receber esse sangue. Vai doer, mas é só um pouquinho. Vai doer, mas vai valer muito a pena. Alguém vai dizer que você virou um chato, mas as pessoas não estão vendo que você se tornou por dentro. Porque esse sangue aqui, Marcelo, não é para trocar a sua calça, não é para trocar o tamanho da sua Bíblia, não é para trocar o teu penteado, mas é para trocar o teu pensamento, o teu entendimento e como você conhece Jesus. Quando eu saí de casa, uma das coisas que eu estava pedindo para o Senhor era que eu não queria mais um culto, cara. Eu não queria mais uma agenda, sabe a agenda? Sabe, depois do culto as pessoas te procurarem, tiraram uma foto, vamos postar no Instagram. Eu não queria isso. A única coisa que eu quero hoje é ser tocado por Ele. Porque eu não quero mais entrar numa igreja como essa, me vestir. Ei, vamos lá no processo, ó. Em frente ao espelho, Ei, frente ao espelho, ó. Tô bonito, vou para a igreja. Aí pega a Bíblia do tamanho do King Kong e bota debaixo do braço. Eu vou para a igreja. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Aí fica de pé. Vamos abrir no Salmo 23. Aí abre no Salmo 23. Meus irmãos, pode sentar. Aí senta. Aí levanta, vai embora. Mas nada mudou. Não, a culpa foi das meninas do Ministério de Louvor que não cantaram uma música conhecida. Que se fosse aquele hino conhecido, eu tinha chapado o cocão. Não, o problema é do pastor, do pregador, porque ele se movimenta muito, o jeito dele é muito estranho, ele é muito novo. O problema é que o teu sangue está sujo. O problema é que tu está com outra motivação de conhecer Jesus. Talvez tu queira conhecer o Jesus que possa encher as tuas mãos, mas eu vim apresentar um Jesus que vai encher a tua vida por completo. Talvez tu veio na condição de conhecer uma garota ou um garoto, mas desculpa, cara, hoje eu vim te apresentar o meu amigo Espírito Santo.
Talvez tu veio na condição de alguém olhar para ti e dizer que você toca demais. Mas desculpa, hoje eu vim na condição de ser tocado por Ele. Talvez tu veio na condição de aceitar um convite de alguém que te convidou porque você não tinha muito o que fazer no final de semana. Mas desculpa, cara, tu foi pegue. Hoje o meu amigo Espírito Santo vai mudar tudo de lugar. Ele vai mudar tudo de lugar, sabe por quê? Porque hoje é noite de fazer em você, para amanhã fazer através de você. Sabe de uma coisa? O nosso Brasil, o nosso Maracanaú, a nossa Fortaleza, ela não precisa de um político lá no poder, ela não precisa de uma polícia equipada, ela precisa de uma igreja com entendimento de Jesus para mudar as coisas. Sabe o que está faltando para mim e para você? É ter um sangue puro e conhecer quem é Jesus. Mas sabe qual é o nosso problema? É achar que precisa de mais. No começo desse ano eu estava pregando num congresso, numa igreja enorme. Tinha gente sentada em cima do altar porque não tinha mais cadeira, Marcelo. E eu pregava uma mensagem chamada O Amor Morreu. Quando eu chego na metade da mensagem, a igreja fica de pé. Eu olho para trás, os pastores estão chorando. A igreja está fazendo um barulho enorme de adoração ao Senhor. Só que quando eu olho lá para a última cadeira, tem um cara assim, ó. Eu fiquei louco da cabeça. Sabe o que foi que eu disse para ele, tecladista? Eu disse assim: eu vou lá. Cheguei lá na frente dele e disse assim: ei, cara, posso te pedir uma coisa? E ele, ó, pode. Olhei para ele e disse assim: ó, posso te dar um abraço? E a igreja toda chorando naquele negócio. Aí ele fez assim, irmãos, ó o que ele fez, ó. Ele fez assim, ó. Até que fim, né? Aí eu, peraí. Até que fim por quê, mano? Olha o meu cearense. Até que fim por quê, ma? Aí ele olhou para mim bem sério e disse assim: sabe, pastor, eu não precisava de um louvor bonito, eu não precisava de um sermão teológico, eu não precisava ficar de pé. Tudo que eu precisava era de alguém que se disponibilizasse para me abraçar e dizer que eu sou amado. Você fica achando que precisa de muito, você fica achando que precisa desse, você fica achando que precisa daquele altar, daqueles instrumentos, enquanto tem pessoa do seu lado precisando só de uma palavra que só você tem. Tem alguém do seu lado precisando de um abraço que o pastor não pode dar, que só você, cara, pode liberar. Só que você não se conhece em Deus, é por isso que você não libera. Você fica querendo aquilo que as pessoas têm, você fica querendo aquilo que o líder, que o pastor, que o músico tem, e esquece de exercer aquilo que o Senhor te entregou. Só que nessa noite é a noite de alinhamento, a noite de receber o sangue puro e se alinhar com os céus. Quer ver uma coisa? Você percebeu que Deus, Ele amassou e formou o homem com as próprias mãos, sim ou não? Eu já vou encerrar, sim ou não, irmãos? Aí tem gente que diz assim, tecladista, ó, como é teu nome? Ícaro, que nome massa. Tem gente que fala assim, Ícaro, ó, caramba, ei Ícaro, me ensina aí, mano, eu queria tocar igual tu. Sim ou não? Ei, pastor, se eu prego assim meio coisado, eu queria ter essa unção gostosa que o senhor tem. Ei, Marcelo, cara, tu quebrou tudo na peça, cara. Eu queria ter isso que tu tem. Só que Deus, Ele fez o homem com as suas próprias mãos.
É impossível fazer dois ícones. É impossível fazer dois Marcelo. É impossível fazer dois pastor Rezende. Só que nós temos na mente que nós temos que entrar dentro de uma carreira dentro da igreja. Primeiro eu sou obreiro, aí eu trabalho para ser diácono, aí depois de diácono eu fico com raiva se passar 2 anos e não for presbítero, porque eu quero ser pastor. Cara, você não está numa empresa, cara. Se alegre se você for o cara que limpa os bancos. Sabe por quê? Porque você está exercendo alguma coisa para Jesus. Se alegre se você for o cara que fica na mesa olhando as câmeras, cara, porque você está fazendo alguma coisa para Jesus. Você não precisa de muito, você só precisa colocar para fora o que o Senhor te entregou. Isso se chama síndrome de Jacó. Eu já vou encerrar, tá? Sabe qual é a síndrome de Jacó? Jacó nasceu agarrado no pé de seu irmão, sim ou não? Jacó nasceu adulto, irmãos? Jacó nasceu adulto, irmãos? Ele nasceu bebê, sim ou não? Então ele nasceu inocente. Ele nasceu agarrado no pé de seu irmão. Quando seus pais viram aquilo, disseram assim: ó, o nome dele vai ser Jacó. O nome dele vai ser suplantador. Ou seja, Jacó não nasceu suplantador. Jacó recebeu uma palavra liberada pelos seus pais. A partir daí, Jacó se tornou suplantador. Ele comprou a primogenitura de seu irmão. Ele vestiu a roupa de seu irmão para receber uma bênção que era do seu irmão. Só que se você for abrir a Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo de número 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, ó: eu, o Senhor dos exércitos, amei a Jacó e aborreci Esaú. Não entendi, pastor. Jacó, do seu nascimento até conseguir receber o toque de Jesus, ou melhor dizendo, de Deus, ele queria de toda forma ser Esaú. Enquanto isso, o Senhor estava dizendo: eu não amo Esaú, eu amo Jacó. O Senhor, Ele não ama aquilo que você quer ser, cara. Ei, olha para mim, por favor. O Senhor não ama aquilo que você quer ser. O Senhor não ama aquilo que tu quer ser. O Senhor ama aquilo que Ele te entregou desde a fundação do mundo. Você não precisa de tanto, porque você já tem o bastante. Você não precisa correr atrás de algumas coisas que não é preciso para o tempo, porque o que você já tem é o bastante, foi Ele que te deu, cara. Você só precisa entender que você precisa colocar para fora o que Ele te entregou. Fica de pé em nome de Jesus. Olha para cá para você entender no final. Senta um instante. Ele estava caído. Ele estava doente. Mas alguém do sangue puro transferiu o sangue puro para limpar o sujo que ele tinha. E agora ele consegue ficar de pé. E agora ele consegue andar mais uma vez com Ele. Agora ele consegue abraçar. Agora ele consegue sentir dentro do quarto, dentro do carro, dentro da escola. Ele consegue sentir Ele mais uma vez dentro da igreja. Ele consegue sentir Ele de qualquer outra forma. Sabe por quê? Porque o sangue puro que ele recebeu
não é um amuleto, não é algo externo. O sangue puro que ele recebeu é uma coisa que está dentro dele. Talvez o que você precisa é de algo novo nessa noite, cara. Obrigado, Marcelo, muito obrigado. Eu não quero que você venha aqui receber uma oração e volte a fazer lá fora tudo que você fazia antes. Mas eu quero te chamar, você que precisa de transformação, você que precisa de mudança, cara. Não, pastor, eu sou crente, cara. Eu já vou para a igreja todo dia, eu sou tocador, eu sou músico, eu canto, eu prego, mas de vez em quando eu sinto que eu preciso manifestar alguma coisa maior. Então vem receber algo novo de Deus nessa noite, porque Deus, Ele quer destravar algumas coisas em você através do seu sangue.